Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui eu dou dicas de como você, pastor, pastora, missionário ou cristão, pode chegar à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia e de forma rápida e prazerosa. Eu sou Vilma Gomes, professora de inglês e tradutora. Dou aulas de inglês há mais de 26 anos. Inglês geral, inglês para negócios, preparatórios para exames e inglês bíblico. Se você é amante da palavra do Senhor, aqui é o seu lugar, pois eu ajudo pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Na live de hoje, aula de número 124, eu quero falar com você, cristão, pastor, missionário, você que ainda tem o inglês básico, mas que já está planejando para viajar para o exterior, né? Porque na live de quarta-feira, eu repassei com você alguns pontos básicos muito importantes, mas que muitos alunos de nível intermediário ainda cometem erros. Nós vimos o quê? As palavras mágicas, como nos apresentar, perguntar como vai. A gente viu várias profissões, números, despedidas, tudo para preparar você para ter uma conversa básica no inglês, certo? Se você ainda não viu essa live, corre lá no meu canal do YouTube, ok? Porque ainda está disponível, né? Agora, hoje, eu quero avançar um pouco mais com você e eu vou te preparar, sabe para quê? Para falar as horas, como entender os cardápios no inglês, para você pedir uma comida num restaurante, passar por uma consulta médica, e para isso você precisa de um vocabulário específico. Nós temos que nos preparar por toda e qualquer situação, porque imprevistos acontecem. E eu não quero que você, meu irmão e minha irmã, passe aperto no exterior, ok? Vamos lá. Saber essas coisas em inglês vai te dar mais segurança quando você viajar para o exterior. E aproveita agora para você deixar o seu like. Você que me acompanha, que aprecia o meu trabalho, clica no botão aí. Isso é importante, porque as redes sociais vão entender que este é um conteúdo de qualidade e vai poder alcançar mais pessoas. Siga o meu perfil no Instagram, porque há dicas rápidas que eu só consigo postar lá. Se inscreva no meu canal no YouTube. Quando você se inscrever, quando você se inscrever, vai aparecer um sininho. Clica nele e escolhe a opção todas, porque assim o YouTube ele vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu posto vídeos novos todos os dias. É lógico que você não vai querer perder, não é mesmo? Muito bem. E para você, cristão, missionário, pastor, que quer descobrir como chegar à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia, a palavra do Senhor, o manual dos cristãos, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Participar da nova semana Inglês Fluente com a Bíblia, que vai acontecer no dia 21 de novembro. Você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que tem o desejo de ser fluente em inglês, imagine como chegar à fluência no inglês enquanto você fortalece a sua fé e aprende ainda mais da palavra do Senhor. Pois é exatamente isso que vai acontecer com você, se você decidir iniciar a sua jornada rumo à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia. Pois a minha missão é ajudar pastores, missionários e cristãos a chegarem à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses. Lembre-se de que você não tem que ser fluente em inglês para começar a colher os benefícios de saber inglês. Quem
sabe, o inglês que você já sabe, não seja suficiente para você passar numa prova de inglês, conseguir aquela bolsa de estudos, né? Atingir uma pontuação mínima para você receber uma promoção, fazer um projeto diferente aí na sua empresa, fazer um mestrado, um doutorado ou aquele curso no exterior que você tanto deseja. Eu tenho certeza de que o conhecimento do inglês vai te permitir realizar muitos sonhos, muitos projetos, muito além do que você pensa ou imagina. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. De acordo com o seu poder, que atua onde? Que atua em nós. Através do inglês. Eu pude morar em Londres. Eu trabalhei em 2 escolas de inglês, né? Eu rodei o mundo participando de congressos na área de educação internacional. E no Brasil, além de trabalhar em áreas internacionais de grandes multinacionais, eu pude trabalhar nos maiores eventos esportivos do mundo, como a Copa do Mundo de 2014, sediada aqui no Brasil, e as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016, na cidade maravilhosa onde eu resido hoje, Rio 2016. Pois é. Então, olha só, aos 24 anos, eu me preparava para passar férias no Nordeste. E, de repente, eu acabei em Londres. Isso mesmo. De repente. Suddenly. De repente. Porque com Deus é assim. Ele te coloca onde Ele quer e quando Ele quer. Né? Você não tem ideia do poder que há em você. Lembra de Moisés? Moisés estava cansado. Ele não aguentava mais liderar aquele povo que só murmurava. Ele chegou até pedir ao Senhor para lhe tirar a vida. Números 11, 16, 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens de anciãos de Israel, que sabe serem anciões do povo e seus oficiais. E os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam comigo. Então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Meu irmão, minha irmã, percebam que o Senhor não disse para Moisés que ia colocar uma unção nova naqueles 70 homens. Não. Ele disse que iria tirar do espírito que estava sobre Moisés, né? Ele não tinha noção do poder que o Senhor havia lhe dado. Você sabe que isso acontece com você também? Pois é, meu irmão e minha irmã, você não tem. Você tem o poder de desenvolver habilidades novas. Todos nós temos. Você acha que o inglês é muito difícil? Você acha que o inglês não é para você? Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que não são os mais talentosos que chegam à fluência no inglês mais rápido? É isso mesmo, né? Sabe? Isso eu falo pela minha experiência no campo de batalha. Você sabe por quê? Aqueles que se tornam fluentes em inglês são os mais dedicados, são os mais determinados. E sabe por quê? Porque os talentosos, às vezes, acabam caindo na própria armadilha, sabe? Por acharem que eles sabem muito, que eles têm uma certa facilidade para aprender o inglês. Aí o que acontece? Eles não se esforçam tanto, eles não se dedicam tanto. Então, aquelas pessoas determinadas,
Ainda que tenham mais dificuldades, mas são focadas nos seus estudos, essas sim vão chegar à fluência no inglês mais rapidamente. Eu vou contar uma história para vocês. Nesses 26 anos trabalhando em multinacionais e lecionando inglês também, eu vi essa história se repetir várias vezes. Aparecia uma vaga para uma promoção na empresa, né? E a política da empresa dizia o quê? Candidatos internos e externos podiam concorrer à mesma vaga. Poxa, isso era muito bom, né? Só que quando esses candidatos, internos e externos, eles tinham as mesmas qualificações e a mesma experiência, você sabe qual era o critério de desempate? Pois é, o inglês. E nem precisava ser inglês fluente, bastava que um deles tivesse um bom conhecimento do idioma para ficar com a tão sonhada vaga. O que pode motivar você a aprender a falar inglês? E ficar firme nessa jornada. Essa motivação está dentro de você. Eu tenho certeza que motivos para você falar inglês é o que não falta. Por isso que, mais uma vez, eu quero reforçar o meu convite para que você participe da semana, a nova semana Inglês Fluente com a Bíblia, que vai começar no dia 21 de novembro, né? E se você acha que o inglês é uma língua difícil, você tem que participar desse evento, porque aí você vai descobrir que isso é só uma crença limitante que está te bloqueando, não deixando você evoluir, não deixando você realizar os seus sonhos, os seus projetos. Se você tem um chamado missionário e a falta de inglês está te parando, não perca a nova semana Inglês Fluente com a Bíblia por nada. O mundo precisa de você, missionário, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E tudo começa com uma decisão sua, ok? Muito bem. O meu compromisso com você, pastor, missionário e cristão, é te ajudar a chegar à fluência no inglês com a ajuda da Bíblia em até 18 meses, né? É te dar clareza e te mostrar o caminho que você tem que percorrer. Então, não deixe de fazer a sua inscrição. E convide os amigos cristãos. Compartilhe. Poste aí nos seus grupos de WhatsApp. Vamos usar a internet para divulgar o Evangelho, as boas novas. Somos todos embaixadores do reino. Ok? Muito bem. Hoje, então, a gente tem um conteúdo especial, não é mesmo? Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Quem está aqui comigo? Giovana, Lucinete, estou vendo Vinícius aí, professor Antônio. Muito bem. Juarez, Jorge. Pô, bom estar com vocês. Então, olha só. Eu vou começar agora a dividir, né? Vou começar agora a dividir uma tela para que vocês para a gente fazer o conteúdo de hoje, que está incrível para você que está se preparando para viajar para o exterior, né? A gente vai aprender o quê? Olha só, a nossa agenda de trabalho aqui, ó. Seja fluente com Vilma Gomes. O que vai acontecer aqui? Espera um pouquinho que eu quero dividir aqui. Ok. Estão comigo? Né? Vocês que estão aí comigo no Instagram, né? Se vocês por acaso quiserem ver essas telas que eu estou dividindo aqui, né? Então eu os convido lá para o YouTube, né? Prof. Vilma Gomes, e tem um link aí na minha bio, tá bom? Então, nossa agenda de trabalho. A gente vai ver as horas, a gente vai aprender, sabe o quê? Pedir comida no restaurante, né? Como pedir, ver alguns pratos, algum, né, vocabulário específico para você acabar não comendo gato por lebre, ok? E a gente também vai ver o quê? Algumas conversas com médicos e enfermeiros, né? A gente tem que estar pronta para toda e qualquer situação.
Eu não quero você, meu irmão e minha irmã, passando aperto no estrangeiro, tá bom? Então hoje a gente vai tirar várias dúvidas, certo? Então, deixa eu aparecer aqui para vocês, né? Aqui, ok? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Para que a gente possa saber as horas, a gente precisa o quê? Saber os números. Pelo menos de 1 a 12. Mas tá lembrando lá na live do dia de quarta-feira? A gente viu os números de 1 a 100, tá? Então agora eu vou fazer aqui só uma revisão rápida para os números de 1 a 12. E por que para os números de 1 a 12? Porque aqui no Brasil a gente usa o relógio de 24 horas, não é mesmo? Mas lá no exterior, né, no inglês, eles usam o relógio de 12 horas. Então, de 1 ao 12, já vai resolver o seu problema para falar as horas da maneira correta. Tá? E olha só, vamos primeiro aqui repassar de 1 a 12. Né? Estão lembrando aí? Ó, 1, 2, 3. Olha só esse TH, então, ó. 1, número 1. 2, número 2, ó. 2, 2. Número 3. 3. Você tem que colocar a língua no meio dos dentes e soprar o ar para fora, tá? Olha só. Você tem que sentir o arzinho aqui na sua mão, ó. 3, né? Para que saia o número correto, senão eles vão pensar que é o quê? Que é uma árvore, que é tree, né? Mas não é tree, é 3. 3. Isso é questão de prática, tá bom? Número 4. 4. 4. 5. 5. Lembra? A letra E no final das palavras do inglês, ela é muda. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 8. Cuidado para você não colocar um som de I no final, porque não tem esse som de I, tá? 8, né? Número 9, 9, né? Letra E muda. 10, 10, 11, 11 e 12, 12. 12. Por que de 1 a 12 vai resolver a sua vida? Porque, olha só, eu não vou ficar explicando a razão aqui, porque eu sei que tem muita gente básica aqui. O que eu quero é que vocês entendam a essência para que vocês possam entender as horas e até mesmo perguntar, né? Então, de 1 a 12, porque eles usam o relógio de 12 horas, e até o meio-dia. Eles vão usar de 1 a 12 com a palavrinha AM, né? Esse AM que tá aqui, ó. A letra A, como se fosse do alfabeto. E a letra M. Olha, a letra M você abre e fecha a boca. M, M. Então, né? Até. A partir meia-noite e 1 segundo. Né? Até antes do meio-dia. Até antes do meio-dia vai ser, né? De 1 a 12 a.m. Então vai ser 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. 3 da madrugada, 3 a.m. 5 da manhã, 5 a.m. 6, 7, 8, 9 a.m. 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m. Agora, olha só. Quando chegar o meio-dia, deixa de ser a.m. para ser p.m., né? A letra P, P, M, M, ok? Então, a partir do meio-dia, você vai passar a usar de 1 a 12 novamente, mas PM. Então, 1 da tarde, 1 PM. Né?
2 da tarde, 2 p.m. 5 da tarde, 6 p.m. Né? 8 da noite, 8 p.m. 10 da noite, 10 p.m. Ok? Porque o que chega? Quando chega à meia-noite, é a.m. E o meio-dia, que as pessoas confundem muito, é p.m. Porque começa o início da tarde. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos prosseguir? Agora é hora aqui. Eu vou começar ensinando as horas cheias, tá bom? Que é mais fácil, né? Toda hora que é cheia, você pode usar a palavra o'clock. O'clock, tá vendo? Então, esse o'clock, tá? Você só usa com a hora cheia. Se for 1h15, você não vai usar essa palavra o'clock, ok? Então, vamos lá. Ó, 1 hora cheia, 1 o'clock. 2 horas, 2 o'clock. 3, 3 o'clock. 4, 4 o'clock. 5, 5 o'clock. 6, 6 o'clock. 7, 7 o'clock. 8, 8 o'clock. 9, 9 o'clock. 10, 10 o'clock. 11, 11 o'clock. 12, 12 o'clock. E olha aqui essa frase. Por quê? Às vezes, quando as pessoas perguntam as horas pra gente, né? A gente não fala assim, é 1 da tarde. Então, olha aqui, ó, esse é no inglês não é o verb to be is. Não. Porque, como eu disse, sempre falo para vocês, as sentenças afirmativas e negativas no inglês precisa começar com um sujeito. Então, quando a gente pensa que não tem sujeito, você vai colocar o quê? O pronome pessoal it, tá? Não tem tradução quando a gente traz para o português, né? Mas é necessário que você use. Então, como é que eu falo é em inglês? It's. It's. Ok? Então, uma resposta quando alguém te perguntar, se você for falar que é 1 da tarde, você vai falar it's 1 o'clock, né? Mas mesmo que você não fale it's, ok? 1 o'clock. 1 também tá certo, não é mesmo? Que no dia a dia é assim que a gente faz, não é mesmo? Agora, olha só, eu vou ensinar as horas de 5 em 5 minutos para vocês agora. Só que se de repente, olha uma dica, se for 7 horas, quer dizer, mais ou menos 7 horas, 7h05, 5 para as, né? 5 para as 7, e você não lembrar essa coisa da hora quebrada, olha o que você pode usar aqui, ó, about. About. Que no geral quer dizer sobre, só que aqui, neste contexto, tô vendo uma perguntinha aqui, Samuel Max, né? Se eles não usam de nenhuma maneira as horas de 24 horas. Usam sim, usam sim. Eu estou ensinando aqui o inglês do dia a dia, principalmente para quem vai viajar. Agora, olha só, como, Samuel, muito obrigado pela sua pergunta, uma pergunta top, né? Porque eles usam para tudo que é oficial. Olha que pergunta importante, tá? Principalmente na área do turismo, de viagens. Vamos supor que você vai comprar a sua passagem, o seu voo é para as 11 da noite. A sua passagem vai vir marcada como 23 horas, né? Tudo que é oficial, e principalmente em relação à viagem, horários de trem, de ônibus, de voos, vão usar 24 horas, ok? É muito importante isso, né? Até para evitar, porque não é todo mundo que sabe
ou vai entender essa coisa de AM, PM. Exatamente. Então, nessas coisas oficiais, eles usam o relógio de 24 horas, como a gente, que é para não ter confusão, tá? Mas aqui eu estou ensinando o que? O dia a dia, né? Como é usado no dia a dia. Então, no dia a dia, eles usam o relógio das 12 horas, tá bom? Muito bem. Dando aproveitar para dar uma espiadinha aqui no YouTube. É isso aí, ó. Lucinete falando que quer aprender o inglês para se comunicar, né? Com a nora, com os netos. É bênção, né? Com certeza. Vamos lá. Essa nova semana inglês fluente com a Bíblia vai ser muito bom para vocês. Então, fechamos aqui, né? Então, eu estava dizendo. Então, esse about, que quer dizer sobre, no geral, porque você sabe que no inglês, o inglês não é uma língua tão rica quanto a nossa língua portuguesa. Então, uma palavra pode ter vários significados. Então, por isso que a gente fala, evite traduções muito literais e principalmente traduções palavra por palavra, né? Vá pelo contexto. Então, nesse contexto que eu estou ensinando para vocês, esse about, quer dizer aproximadamente. Então, se de repente você não lembrar da hora quebrada, né, e for perto das 7, você pode falar about 7, about 3, né? Mais ou menos, aproximadamente. Só que agora eu vou ensinar para vocês a hora quebrada, tá? Então, no inglês é o seguinte: eles vão falar de 5 em 5. 5 em 5, tá? Que basta para vocês. Tem um horário mais quebrado ainda? Tem, tá? Mas eu não vou falar aqui porque é o seguinte, eu estou ensinando para vocês as horas da maneira mais simples que existe, porque essa também é uma das maneiras que nós falamos no português. Então vai ser bem fácil de vocês entenderem. Existe uma segunda maneira, mas que é um pouquinho mais complicado. Então, vamos ficar no básico, tá? Isso aqui eu estou preparando vocês aqui mais uma vez para uma viagem, né? Tirar vocês de aperto. Então, vou ficar naquilo que é básico, tá? Então, vamos de 5 em 5. Olha só. Acho que eu já falei para vocês que o zero no inglês tem uma outra pronúncia, né? Além de zero, zero, para as coisas matemáticas, né? É zero, zero. Mas a outra maneira que eles usam no dia a dia, principalmente em áreas de viagem, é pronunciar o zero como se fosse a letra O. E como é que a gente fala a letra O? Ou, tá? É assim que a gente pronuncia a letra O do alfabeto. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 1 e 5. Ó, 1:05. Veja que aqui vocês resolvem o problema de falar as horas sabendo os números de 0 a 12, né? Faltou meu zero, né? Zero, por isso que eu já estou enfatizando aqui, ó. 1:05. 1 e 5. 2 e 10. 2:10. Tá vendo? Bem simples e fácil de vocês entenderem, né? 3 e 15. 3:15. 4 e 20. 4:20. 20 pode também ser 20, né? Os americanos falam mais 20. 5 e 25. 5:25. 5:25, né? 6:30. Ó, 6:30. 6:30. Olha o TH de novo. 30. Você vai ouvir nos Estados Unidos, mas 30, ok? 7:35. 7:35. 7:35, ok? 8:40. 8:40. 8:40. Você vai poder ouvir também 40, 40, né? Porque os americanos adoram um R, não é mesmo? 9:45. 9:45.
9:45. 10:50. 10:50. 10:50. 11:55. 11:55. 11:55. E 12 horas. 12 o'clock. 12 o'clock. Agora, 12 o'clock, o contexto vai te dizer. E se for meio-dia? Como é que eles falam meio-dia? Né? Que é no meio do dia. Eles vão falar, ó, midday. Midday. Olha só, porque aqui é no meio do dia, né? Então eu tenho middle, de meio, e o dia, meio do dia, né? Agora, olha só. Mid termina com a letra D. Day começa com a letra D. Então, é uma economia, né? Eles vão pronunciar só um D. Midday. Midday, ok? E meia-noite? É o mesmo conceito. Middle, meio da noite. Então, a abreviação de middle é mid, né? Então, vai ficar midnight. Midnight, ok? Então, olha só. Com essas informações aqui, vocês já conseguem falar as horas, ou melhor ainda, entender as horas, que é muito importante entender. Então, olha só, como é que eu vou falar então? 1:10. 1, 10. 2:15. 2:15. 3:20. 3:20. Né? 4:40. 4:40. Ok? 7:50. 7:50. Tá? Então aqui eu tô só pincelando aqui para vocês serem capazes de entender a hora, né? E poder perguntar a hora também. Mas e como é que a gente pergunta as horas? Opa! Né? Tem duas maneiras a gente perguntar a hora. Tá? Uma delas é What time is it? What time is it? Então, percebam. Lembra lá? Midday termina com D, começa com D, a gente pronuncia um D só. E aqui, ó, what, que é o que, o qual, e a próxima palavra é time, né? What time. Então, nós vamos economizar, né? What time, né? Pronuncia um único D. What time, ok? Então, is it. Então, que hora é, né? Eles usam o singular para perguntar, enquanto nós usamos o plural, que horas são. Né? Então, what time is it? Olha aqui que eu coloquei. Que horas? It's, né? Quer dizer, é 7:35. 7:35. E a outra pergunta aqui, what's? What's? What's the time? Obrigada pelos likes aí no Instagram. What's the time? É a segunda maneira. E como é que você responde aqui, ó? 12. 12 o'clock. 12 o'clock. Se for meio-dia, midday. Se for meia-noite, midnight, né? Mas mesmo que vocês falem 12 o'clock, o contexto, se for de dia ou de noite, já vai ajudar. Agora, olha só. Eu revisei hoje aqui os números de 1 a 12, certo? Só que na live de quarta-feira, eu ensinei os números de 0 a 100. Então, se vocês quiserem revisar, vai lá, ok? Lá no YouTube, que essa live ainda está disponível lá. O que a gente viu? A gente viu os números, a gente aprendeu como se apresentar, a gente aprendeu as perguntar de onde as pessoas são, como as pessoas estão. Não é isso? A gente aprendeu tudo para ter uma conversa básica no inglês, tá? Dá uma espiada lá, no meu canal no YouTube, Prof. Vilma Gomes, ok? Vamos avançar. E agora nós vamos para os restaurantes. Eu vou mostrar aqui alguns cardápios
né? Não se preocupem, né? Porque são imagens. Se a imagem não estiver tão boa, se vocês não conseguem ver as letrinhas pequenininhas. Não, não, não. Não se preocupe com isso, porque aquilo que vocês precisam entender tá aqui, ó, bem grande. Eu só quero que vocês entendam qual é o vocabulário que vocês vão encontrar nos cardápios, tá bom? Os cardápios. Então a gente vai ver aqui alguns cardápios. Deixa eu dar uma espiadinha aqui no pessoalzinho aqui do YouTube. Ok? Muito bem. Essa aula, então, olha só, você vai ter aí os próximos dias. O pessoal está perguntando se vai ficar gravada. Ela está lá no YouTube, tá bom? Lá no meu canal do YouTube, essas lives. Então, até a nova semana do Inglês Fluente para a Bíblia, vocês vão poder ver, porque elas estão públicas, tá bom? Quando a gente terminar o evento, aí elas saem do ar, tá bom? Então, vocês têm aí, ó, alguns dias, né? Mas não espera muito, sabe por quê? São lives todos os dias. E depois, no dia 21 de novembro, a gente vai começar a nova semana, Inglês Fluente com a Bíblia. Mais conteúdo incrível para vocês. Então, não pode deixar acumular. Ok? Vamos lá, então. É por isso que é bom estar ao vivo, porque aí vocês não perdem nada, não deixa acumular. Ok? Então, para começar, cardápio. Como é que a gente fala cardápio? Né? The menu. Ó, the menu. Né? The quer dizer o, a, os, as. The. Olha, um TH aí, né? Menu. Menu. The menu. Por quê? Porque às vezes quando você chega num restaurante, né? Se o garçom não te traz o cardápio, imediatamente você tem que pedir, né? So, the menu, please. Olha, a gente viu também as palavras mágicas, né? Na live de quarta-feira. The menu, please. Né? O cardápio, por favor. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Para que você, o suficiente para que vocês possam pedir, né? Uma refeição. Não comer gato por lebre. Então, vamos lá. Olha essa palavra aqui, ó. Starter. Starter. Ok? Isso quer dizer o quê? Entrada. Então, quando você vir, vai aparecer logo no primeiro lugar, né? Na parte de cima, né? Starter, entrada, né? Agora, olha isso aqui, ó. Soup course. Esse course que tá aqui não tem nada a ver com curso, tá? Tem a ver com alimentação, né? Então, aqui eles estão falando que soup tem uma opção aqui de sopa. Ó, sopa, soup, soup. Toma cuidado, sabe por quê? Existe uma outra palavra no inglês que se escreve exatamente assim, S-O-U-P, mas que não é sopa, tá? Sopa a gente pronuncia soup, soup. E essa outra palavrinha que tem a mesma grafia, quer dizer sabonete, soap, soap, tá bom? Então, toma cuidado. Então, aqui é uma opção de sopa, soup. E quando você vira aqui, ó, main course, main course. Main quer dizer principal, né? Course, então, tá no sentido aqui de refeição. Então, eu tenho aqui uma refeição de sopa e agora tem a refeição principal. E como é que a gente fala isso no português? Prato principal, não é? Prato principal. Então, quando você vê main, que quer dizer principal, já associa. Main course, prato principal, ok? E aí a outra palavrinha que é importante é dessert. Principalmente para quem gosta de sobremesa, dos doces maravilhosos, né? Ó, dessert. Mais uma palavrinha para você tomar cuidado, sabe por quê? Como é que a gente fala deserto? Desert.
desert. Só que a palavra deserto tem só um S. Aqui, sobremesa, são 2 S's e a sílaba tônica é outra, ó. Dessert é longo, não é desert, é dessert, tá bom? Então, sobremesa. E coffee. Coffee. Eu sempre falo, olha, toma cuidado com a letra E no final das palavras no inglês, porque em geral elas são mudas. Só que olha uma exceção aqui, hein? Café termina com duas letras E, não é? 2 letras E. Coffee, coffee, né? Então a gente pronuncia. Muito bem, olha aqui. Eu trouxe agora um outro cardápio diferente, né? De repente, esse cardápio aqui, você pode ver em lanchonetes, restaurantes mais simples. Mesma coisa, cardápio, the menu, the menu. Então, aqui, ó, já começa aqui como main dishes. Main dishes. Quem são os dishes? São os pratos. Os pratos. Não o prato físico, mas os pratos de comer, as refeições, né? Você vai comer uma lasanha, é um prato, uma salada, né? César é um outro prato, tá? Então, main dishes, pratos principais. Main dishes, pratos principais. E agora, e os acompanhamentos, né? Lá, a gente viu aqui como starter sendo entradas. Agora eu estou vendo aqui acompanhamentos. Sabe como é que eles colocaram? É aquilo que vem do lado, né? Vem no pratinho menor, né? Então, ó, sides, sides, né? São acompanhamentos. E se você quer pedir uma salada, olha aqui, ó, salads, salads. Sílaba tônica é a primeira, salads, ok? E drinks, fácil, né? Drinks. Então, eu coloquei aqui, ó, bebidas. A gente usa essa palavra drinks, só que a gente tem que tomar cuidado, sabe por quê? Pode ser que eles usem essa palavrinha que está aqui na esquerda, ó, beverages, beverages, que quer dizer bebidas, tá bom? Então é importante que você saiba reconhecer, né? Bebidas, então pode ser drinks ou beverages, né? E aqui eu tenho aqui, ó, pães, breads, breads, né? E mais uma vez, sobremesa, desserts, ok? Vamos ver mais um? Eu trouxe aqui um outro cardápio, The Menu, que aqui, olha, aqui só tem aperitivos. Está num bar, né? Cardápio de aperitivos e acompanhamentos. Como é que a gente fala aperitivos, então, em inglês? Appetizers. Appetizers, ok? São os aperitivos, appetizers, né? E mais uma maneira de falar acompanhamentos. Mas olha, também lá estava sides. Aqui apareceu side orders. Side orders. E o que é orders? Orders são os pedidos, né? E pode ser ordem, não é? Mas aqui quer dizer pedidos, orders, né? E são os pedidos, né? Para acompanhar o prato principal. Side orders, ok? E agora, vamos aprender alguns pratos, né? Vamos aprender alguns pratos, né? Uns pratos assim bem comuns, bem simples. Number one. Que prato é esse? Number one. Steak. Steak acompanhado de quê? French fries. French fries. Olha só, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Steak quer dizer bife. Steak quer dizer bife. Só que você tem que
tomar cuidado porque com a confusão, porque carne de vaca em inglês se chama beef. B-E-E-F. Né? A letra B, 2 S e um F. Quer dizer carne de vaca. Beef. Só que o nosso bife, que você vai comer um bife de filé mignon, né? Que é como se fosse um filé, né? É o steak, né? E French fries. O que é French fries? Não foi inventado pelos franceses, né? Batata frita, ó. French fries. Lá na Europa, na Inglaterra, eles falam chips, né? Só que nos Estados Unidos eles falam French fries, batata frita, ok? Number two. E aí, vocês me ajudam aí? Number two, que prato é esse? É frango. Frango grelhado. Olha lá, grilled chicken. Chicken, frango grelhado, grilled chicken. E agora, eu tenho, não é batata frita, né? Eu tenho aqui batata, sei lá, tipo uma batata sauté, não é? Um outro tipo de batata. Então, como é que é batata? Potato, né? Olha, lá na Europa, lá na Inglaterra, eles falam potato, mas nos Estados Unidos, potato. Então, eu tenho grilled chicken, mais potatoes, mais o quê? Vegetables. São os legumes. Vegetables. Ok? Number three. Que isso? Já aprendemos, né? Soup. Que tipo? Tomato soup. Tomato soup. Os dois estão certos. Tomato soup. Number four, de bebê. E aí, number four? Wine. Quem gosta de um vinhozinho, né? Wine. Esse é tinto, né? Red wine. Poderia ser branco, né? White wine. Poderia ser rosé. Tá? Number five. Gente, toma cuidado. Eu brinco muito com os alunos. Toma cuidado para você estar com sede e pedir uma Coca-Cola e acabar recebendo um biscoito. Porque Coca-Cola é Coke. Lembra que a letra E é muda? Coke. Tá? Porque senão os alunos chegam lá pedindo um cookie. Né? O que é cookie? É aqueles biscoitinhos, né? Com chocolate, assim, né? Aquilo é cookies. Agora, a bebida é Coke. Né? Number six. What is this? Orange juice. O famoso suco de laranja. Orange. Termina com a letra E e a letra E é muda. Você vai parar no G. Orange. Juice. Né? Eu tenho duas vogais, o U e o I. Né? E a letra E é muda. Juice. Ok? Number seven. Agora a gente vai para o quê? Para os desserts. Number seven. Essas sobremesas são muito comuns lá fora. A primeira é a famosa torta de maçã, né? Apple pie. Torta de maçã. Number eight. Também muito comum lá fora. Cheesecake, né? Essa torta aqui de queijo. E a gente fala cheesecake também, né? Porque a gente importa, né? Cheese. Eu tenho duas letras E juntas. O som é longo. Cheesecake. Tá bom? Cake. Letra E é muda. Number nine. Chocolate cake. Ó. Tem que tomar cuidado, porque a escrita é igual ao português. Chocolate.
Mas como é que a gente fala? Chocolate. Chocolate. Chocolate não é chocolate. Chocolate. Chocolate cake, né? Bolo de chocolate. Agora é só. Você foi pedir um steak. Você pediu lá um filé, um bife. O que eles vão perguntar para você que é muito comum? Como você gosta do seu bife? Não é isso? Vão perguntar aqui no Brasil, vão perguntar lá fora também. Como você gosta do seu bife? E como é que eu te pergunto isso? How do you like your steak? How do you like your steak? How do you like your steak? Huh? How do you like your steak? Como você gosta do seu bife? Do seu filé? Pode ser mal passado, né? Mal passado. Rare. Rare. Vocês que estão aí comigo no Instagram e não estão vendo aqui as telas que eu estou partilhando, né? É como se fosse a palavra raro. R-A-R-E. Como é que a gente fala? Rare. Porque lembra, a letra R no inglês é rare, né? Rare. Rare. Isso quer dizer não raro. Nesse contexto, o contexto é rei. The context is king. Né? Mal passado. Rare. E no ponto. Median. Median. Ok? Que é no médio. Median. No ponto. Bem passado. Well done. Well. O que quer dizer bem? Done. Feito. Né? Well done quer dizer bem passado. Mas, professora, well done também não quer dizer parabéns por alguma coisa bem feita? Também. O inglês é uma língua versátil. Well done. Aí você entregou um relatório, fez um relatório muito bem feito, o seu chefe pode falar para você, muito bem, não é? Well done. Né? Só que aqui, nesse contexto, quer dizer bem passado. Vamos lá, então. Olha aqui, vamos fazer aqui uma situação num restaurante, tá bom? Você entrou no restaurante, já foi encaminhado até a mesa, você já está com o cardápio, né? Aí o que acontece? O garçom, ele te dá um tempo para você escolher e quando ele volta, qual é a pergunta clássica? Você está pronto para pedir? Não é essa a pergunta clássica? E como é que é isso? Importante que vocês entendam, assim, né?